Olá, pessoal! A nossa aula de atualidades do dia de hoje é para falarmos sobre a mais recente invasão da Ucrânia pela Rússia. O objetivo é a gente tentar construir aquela linha do tempo. Essa linha do tempo ela é extremamente importante para tentar entender por que, por exemplo, que a Crimeia foi reivindicada por Vladimir Putin como área que pertencia à Rússia, embora estivesse sob o domínio da Ucrânia desde a década de 1954, quando Nikita Khrushchev, o então líder soviético, doou o território da Crimeia para o território russo. É importante lembrar também por que é que nós temos duas províncias rebeldes no leste da Ucrânia, já que essa parte da Ucrânia está muito mais vinculada à Rússia do que necessariamente ao solo europeu. Legal? Então seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Alex Mendes, de Atualidades de Economia, e nós estaremos juntos para uma super aula que estará dividida em duas partes. Essa primeira parte vai tentar entender até o expansionismo da OTAN e da União Europeia, e num segundo momento a gente vai ter a oportunidade de tentar entender especificamente o conflito atual e vermos aí como é que essa questão caiu em prova. Legal? Então vem para cá. Primeira questão importante é a gente lembrar que o território que hoje, é o que nós chamamos de Ucrânia, um país independente, na verdade, ele já fizera parte lá no passado do chamado Império Russo. Daí porque Vladimir Putin tenha dito que a independência da Ucrânia fora um erro e que a Ucrânia sempre fora um território russo. Você se recorda que o Império Russo, que teve o último czar Nicolau II, dura até 1917, quando ocorre então a chamada Revolução Bolchevique, também conhecida como Revolução Comunista, que vai pôr fim à monarquia russa e vai criar, junto com 15 repúblicas, o que nós chamamos de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famosa União Soviética. A gente vai poder perceber que a Ucrânia era uma dessas repúblicas que compunham com a Rússia a União Soviética. E você se recorda também que nós vamos ter um outro grande evento que será definidor da Rússia e da União Soviética, que será a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um conflito armado de 1939 a 1945, opondo dois grandes grupos principais. De um lado, as forças do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado, o grupo dos aliados, que incluía Estados Unidos, União Soviética, o Reino Unido, a França liberta, Canadá, Brasil e uma série de outros países. A guerra termina em maio de 45 na Europa e termina em agosto de 45 com a derrota do Japão na Ásia. A partir daí, começa um momento que nós caracterizamos no mundo como bipolaridade. A bipolaridade, também chamada de a velha ordem mundial, era a divisão do mundo em duas grandes esferas de poder. Do lado ocidental, do lado a oeste, os Estados Unidos capitalista como grande líder, e do lado oriental, a leste, a União Soviética comunista. Bom, nas palavras de Winston Churchill, uma cortina de ferro se abateu sobre a Europa, onde parte do leste europeu fora então dominado pelas forças soviéticas e pela ideologia comunista, enquanto que a chamada Europa Ocidental fora dominada basicamente pelos americanos numa ideologia capitalista. Lembrando lá que essa bipolaridade ela vai dar origem a conflitos indiretos, como por exemplo a Guerra da Coreia na década de 50, a Guerra do Vietnã na década de 60 e a Guerra do Afeganistão na década de 70, vai dar origem a uma corrida armamentista, a uma corrida nuclear, a uma disputa sobre a influência dos países, e isso quase que leva o mundo, na década de 60, a uma terceira guerra mundial e a um conflito nuclear. Bom, durante esse período inteiro, nós tivemos lá, como falamos, Nikita Khrushchev, que fora um líder soviético, doando o território que hoje voltou a pertencer à Rússia e que era da Rússia originalmente, para a Ucrânia. Lembrando lá que a Ucrânia
ela faz uma ponte, né, entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. É importante a gente lembrar que, sob o ponto de vista físico, o continente é um só, que nós chamamos de Eurásia. Mas, na verdade, a Europa é a parte mais ao ocidente e a Ásia, de uma maneira geral, a parte mais ao oriente. A gente vai perceber que a Ucrânia está encravada, né, entre a Rússia e a Europa Ocidental e, portanto, é uma área estratégica extremamente importante naquela região. A gente vai observar também que, na sequência dos acontecimentos, em 1986, nós tivemos a explosão da usina termonuclear de Chernobyl, que foi o maior acidente termonuclear da história da humanidade até os dias atuais, com um vazamento de material radioativo, com a contaminação do ar, do solo, da água, numa imensa área no território que hoje ainda é da Ucrânia. Bom, a gente vai perceber também que há uma série de acontecimentos lá na década de 1980 que vão colocar fim à União Soviética. Primeiro, a União Soviética não conseguiu acompanhar o desenvolvimento científico e tecnológico liderado pelos Estados Unidos, tinha elevadíssimos gastos militares, tinha conflitos étnicos latentes, e lembrando que quando a gente fala de etnia, a gente está falando de cultura, né? E, portanto, são culturas diferentes. Por exemplo, países que compunham a ex-União Soviética são de maioria islâmica, enquanto que os russos são da etnia eslava, de maioria cristã ortodoxa. Na própria Ucrânia, há uma divisão. A porção centro-ocidental, ou seja, a oeste da Ucrânia, fala ucraniano como língua principal, enquanto que a porção a leste da Ucrânia é russo-parlante. Embora muitos falem ucraniano também, a maioria da população se sente muito mais próxima dos russos do que necessariamente do Ocidente. Daí que nós temos duas regiões lá que tentam, né, um processo de independência e uma possível anexação à Federação Russa. Nós estamos falando, né, de Luhansk, nós estamos falando de uma área de Donetsk, nós estamos falando de uma área maior que nós chamamos de Donbass. Bom, a gente vai perceber que a União Soviética tinha elevadíssimos gastos militares, tinha conflitos étnicos latentes, não era um sistema democrático, pelo menos não no sentido ocidental, né, de dar legitimidade àqueles que alcançam ao poder. E nós tínhamos lá, então, um processo de fragmentação política que começou em 1989, com a queda do Muro de Berlim, que dividia Berlim Ocidental sob controle britânico, francês e americano no pós-guerra, e depois que pertencia à Alemanha Ocidental, e Berlim Oriental, que pertencia à República Democrática da Alemanha, que era comunista. Em 1990, nós temos a reunificação da Alemanha e, em 1991, o fim da União Soviética. E é aqui que a Ucrânia entra de maneira muito especial. As 15 repúblicas que faziam parte da União Soviética, o segundo país mais importante, mais populoso e de maior extensão territorial é exatamente a Ucrânia. E a Ucrânia foi determinante ao declarar a sua independência da União Soviética para o fim da União Soviética. E parece que isso ficou muito marcado para Vladimir Putin, ex-agente da KGB, do Serviço Secreto Soviético, que sonha, ou parece sonhar ainda, com uma Rússia, né, com grande influência sobre a Ásia e parte da Europa. Perfeito? Vamos conferir um pouquinho disso e a gente já vai falando um pouquinho mais sobre a Ucrânia. Quais são os antecedentes dessa questão que você tem que lembrar, né? Lembrando que a aula de atualidades também serve para prova de redação, né? O atual território da Ucrânia já pertenceu ao Império Russo. Com a Revolução Comunista, a Revolução Bolchevique de 1917, a Ucrânia passa a fazer parte da área de influência da União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1954, numa decisão surpreendente, o então líder soviético Nikita Khrushchev transfere a península da Crimeia, que até então era parte da Rússia, para a Ucrânia,
E a pergunta é, por que essa área ela é tão importante, professor? Porque na região da Crimeia nós temos aí um porto militar chamado de Sebastopol, onde boa parte, né, da frota russa hoje, da antiga União Soviética, lá atrás, está estacionada. E é uma importante área de controle também sobre a área do Mar Negro, que é uma área de ligação importante, né, entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental. Portanto, a Crimeia é uma área extremamente importante, não por acaso a gente vai observar que já na década de 2010, Vladimir Putin vai alegar que a população da Crimeia é uma população russo-parlante e que é um território russo e não ucraniano, que foi dado equivocadamente por Khrushchev. A Ucrânia vai fazer lá uma espécie de eleição para saber se a população queria permanecer sob o controle ucraniano ou voltar para a Federação Russa. A maioria da população quer a volta e ele anexa na força o território da Crimeia. Legal? Voltando. Em 1986, a usina termonuclear de Olá, meus Chernobyl... amigos! Inicialmente eu peço licença a vocês, pois essa aula é uma aula demonstrativa aqui do nosso querido site LAC Concursos, que nós fizemos um curso focado específico da Guarda Civil Municipal de Sorocaba. Curso este completo, ponto a ponto do edital, super atualizado. Tenho certeza que aqui tem todo o conteúdo necessário e suficiente para que você faça uma excelente prova nesse concurso. Professor, o investimento, cara, super promoção, apenas R$ 119,90, você vai ter acesso a todo esse conteúdo, o restante dessa videoaula, você vai ter o PDF, cara, você vai ter muito mais. Cara, e outra coisa, no site, eu peço que você estude via menu Personal Coach. O que é isso? É a nossa metodologia vitoriosa. Tá? Ali, nosso setor pedagógico pegou todo o conteúdo, transformou em metas diárias de estudos. Cada meta que você cumpre é uma meta importante rumo à sua aprovação. Tudo bem? Professor, qual que é a minha meta? É sempre antecipar a meta. Vamos supor que hoje é dia 15 de julho. Cara, você tem que já fazer de hoje e de amanhã, dia 16. Eu vou terminar mais cedo, você refaz, você faz revisão. Você não quer passar? Então vem comigo aqui na Lá Concursos. Tem um link aqui embaixo para você diretamente lá fazer a sua matrícula. Pode vir, não é fake news, cara, não tem golpe. Nossa seriedade aqui é muito grande, nós queremos que você conheça o nosso serviço. Valeu, tchau!